Boa tarde, pessoal. Feliz em ter vocês de novo em uma live aqui com a gente. Para quem não participou das últimas lives, né? Eu sou a Clara, faço parte aqui do time de marketing da Target Brasil. E vocês estão participando, para quem veio de link externo, né, de alguma comunidade, estão participando da Target Week, que é a nossa semana de lives aqui da Target Brasil, né? Então, a Target Brasil, nós somos uma empresa de análise de dados, de BI, e a gente promove essa semana aí de lives para trazer conteúdos, lives diversas, desde assunto de carreira, de dados, técnica, então, muita coisa legal. E essa é a nossa sexta live, se eu não me engano. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira, né? Então, o Lucas está aqui com a gente, ele vai poder tocar com vocês uma live para falar de conteúdo. Queria começar agradecendo, né? E aí eu vou abrir para o Lucas poder se apresentar e a gente poder iniciar a nossa live. Boa live para a gente. A gente vai guardar 5 minutinhos ou já começa, claro? A gente pode aguardar um pouquinho, né? Acho que o pessoal pode ir Maravilha. entrando. Vamos guardar. Boa. Show. Eu acho que enquanto o pessoal está entrando, foi um processo que eu fiz com alguns outros participantes também. Eu acho que seria legal a gente começar contando um pouquinho de como que você chegou nesse tema, assim, né, para live. Tipo, qual foi uma parte de experiência, como que você montou o material para a gente ver hoje, Lucas? Boa, show. A gente tinha dois temas possíveis, né? Falar um pouco sobre carreira e falar um pouco sobre a aplicação de AI dentro do contexto atual. Embora a AI esteja muito hypado, né? A gente foi conversando e a gente entendeu que falar sobre carreira era interessante. E a minha carreira, especialmente falando, ela tem uma particularidade que é justamente unir o técnico com o negócio, né? Até eu vou ter um slide ali falando uma dica bem forte que é sobre isso, né? Não existe profissional de dados técnico e profissional de negócio. O mindset tem que ser diferente. Então, eu acho que foi isso que nos trouxe aqui hoje, né? Para falar um pouquinho de como foi essa minha trajetória, dar algumas dicas, que, né, alguns atalhos. Não existe receita mágica e foi esse o racional da minha apresentação. Show, show. É muito legal. E é um pouquinho do que a gente estava conversando, né, um pouquinho antes da gente trazer essa live, né, que essa parte de dados não tem essa disjunção, não é separado, né? Então, muitas vezes o pessoal de dados vai ter que se relacionar com o pessoal da área de negócios, né? Então, tem que ter esse fit, né? Perfeito, Show. perfeito. Show, muito legal. Só para avisar também para o pessoal que já entrou aqui com a gente, as lives ficam gravadas, então eu vou vendo que o pessoal vai entrando, e às vezes chega um pessoal mais tarde também. Todas as nossas lives são gravadas e depois a gente sobe no YouTube. Então daqui a pouquinho a gente pode começar, e aí quem for entrando depois também tem a live na íntegra. Fechado? Boa. Vou aproveitar esses 2 minutinhos aqui também para mandar o link para uma turminha. Boa. E aí também vou deixar aqui no chat enquanto isso, às vezes um pessoal quer pegar depois o conteúdo da live, se o Lucas deixar a gente disponibilizar, né? Os links também, ou ver outras gravações que a gente já tenha feito, podem mandar também e-mail, nesse e-mail que eu deixei aqui para vocês, que a gente responde tudo por lá, outras gravações, conteúdo e etc. Tá aí o meu e-mail para vocês poderem mandar aí pra gente tudo que vocês precisarem, dúvidas, materiais, gravações, tudo por esse e-mail. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, né? Eu sou o Lucas Kuroda, podem me chamar de Kuroda, ou Kuroda, que é meu sobrenome, sou conhecido no mercado desta forma. Eu estou falando aqui do México hoje, então aqui para mim são 10h10 da manhã, para vocês provavelmente no Brasil são 12h10. E aí eu preparei aqui curtos slides, por quê? Porque eu gostaria de que esse encontro, né, ele fosse dinâmico, não fosse só uma leitura de material. Eu dividi aqui uma mini agenda, né, que seria a minha apresentação, tá? Um tema ali que vai ser como que se torna um especialista em dados, né? Não existe receita mágica, já antecipando. Então, eu vou contar um pouco da minha carreira, das minhas escolhas. Em algum momento, até vou sair dos slides, vou para o meu LinkedIn, eu vou abrir e comentar ali, como eu nunca fiz antes, um pouquinho das decisões, movimentos, etc., porque o ser humano ele funciona muito bem por ancoragem, né? Por exemplo. Aí eu vou comentar um pouquinho de desafios e aprendizados ao longo da minha própria jornada, o que que eu enxergo para o futuro de dados, e como um bom profissional de dados Analytics, eu usei até as próprias IAs, eu trouxe fontes, etc., para ela trazer a opinião do que o mercado está olhando, e eu vou comentar individualmente ao vivo ali o que eu estou enxergando daqueles comentários. E aí, no final, como a Clara trouxe, eu já reservei ali 15 minutos de Q&A, né? Perguntas e respostas. Também deixei uma surpresa ali no final. Mas é isso.
Então, obrigado aí pelo convite da Target, tá? Agradeço a possibilidade de estar aqui hoje. É uma parceria com a minha própria empresa, a Monalytics, que vocês estão vendo aqui, é uma empresa, a minha empresa, né? Ela é uma consultoria em Analytics, Growth, e AI, né? E aí eu vou comentar um pouquinho mais na frente, para todo mundo conhecer, mas é isso que eu preparei. E aí, em alguns momentos, se vocês quiserem, tragam no chat, a gente vai batendo um papo ali, tá? Então, vamos iniciar aqui com a apresentação. Deixa eu bater aqui. Aí. O combinado, né? Qual que é o combinado? Menos de um minutinho aqui. Eu vou apresentar minha jornada, como eu disse, irei fazer as pontes e os links, que eu acredito serem de grande valor para todo mundo. Então, vai ser uma coisa um pouco dinâmica, né? Avançando, quem que sou eu, né? Então, eu sou um advisor, eu sou conselheiro consultivo de startups, sou executivo, já fui executivo, ali no meu LinkedIn, eu vou passar um pouquinho, vocês vão ver as minhas passagens. Mas qual que é a minha área? Como que eu me defino hoje, né? Sou um executivo nas áreas de interesse de dados, né? Analytics, AI, Growth e Data Monetization. As minhas últimas experiências executivas foi justamente criando as áreas de DAG ou DAM, que é Data Analytics e Monetization, ou Data Analytics e Growth. Eu vou comentar um pouquinho sobre por que que eu estou falando de Growth, por que eu estou falando de monetização, sendo que é uma audiência aqui falando de dados. Mas é justamente aqui que está a cereja do bolo, aqui que está um pouco do segredo da minha carreira, que foi justamente unificar e ser a ponte, né, entre a carreira técnica e a carreira de negócios. Pá, pá, pá. Aí eu ajudo na intersecção de tecnologia e negócio, blá, blá, blá. Experimentações, modelos de machine learning, aplicações de advanced analytics dentro de contextos empresariais, né? Já passei ali, estou dando um resumo, mas passei por Equifome, que é do Grupo Magalu, participei da transformação digital em 18 e 19 da CVC Corp, que foi a unificação, a mudança de branding, utilização de machine learning ali dentro das lojas, propriamente dito, né? Com recomendação, personalização para o usuário. Hoje, qualquer pessoa que for a uma loja da CVC vai ter um grande Big Data ali por trás. Já vai ter o vendedor, né, o consultor, ele vai digitar o seu dado de identificação. Se você tiver viajado ou comprado qualquer produto do portfólio CVC, que não é só CVC, é Submarino Viagens, tem Livelo, tem um monte de coisa ali dentro que são parcerias ou dentro do ecossistema. A gente consegue unificar todas essas informações, foi um trabalho que eu encabecei ali, e aí já vai ter personalização e recomendação do que aquele consultor pode, em conjunto com uma proposta comercial, oferecer para cada um de nós. Então, como que era antes? Eu olhava lá a proposta comercial e jogava para você o que eu quisesse vender. Hoje não. Hoje existe uma questão de eu entendo um pouco do seu perfil, alinho com a minha proposta comercial e, se possível, eu jogo, né? Eu te ofereço uma coisa que talvez faça maior sentido, o que consequentemente aumenta a conversão e aumenta a receita. Então, isso aqui é um exemplo do trabalho, né, que nós fizemos ali, tanto de unificação de dados, Big Data, quanto de personalização e modelagem de dados, né, para inteligência, recomendação e monetização, que no final do dia é o que move todas as cadeias de negócio. Passei por PicPay, passei por Memed e algumas outras empresas que a gente vai ver mais à frente. O que que eu destaco aqui da minha apresentação, né, esses últimos 5 minutos? Como eu disse mais no começo, eu sou fundador da Monalytics, né, que ela tem duas verticais, uma vertical de produto, SaaS, e outra vertical de consultoria. Em algumas empresas eu presto serviço de C-Level as a Service, né, CDAO, presto mentoria, presto consultivo, né, conselho consultivo, e aí eu divido dessas duas formas, tanto a questão de produto, SaaS, quanto a questão do consultivo. Trouxe aqui 4 ícones, né, 4 destaques, né, então eu também sou membro do Conselho Consultivo de GenAI do produto Workspace, o Gemini, do Google, então trouxe o ícone do Google aqui que chama atenção, né. O que é isso daqui? Antes do Google anunciar as novidades, né, então no Google Docs, lá, Gemini, AI, no Excel, no Google Sheets ou no Google Workspace, antes deles colocarem no ar essas funcionalidades, eles selecionam, né, a nível global, e aí eles dividem por região, algumas pessoas que eles querem ouvir antes de colocar isso a público. E aí eu sou uma das pessoas. Um mês atrás eu estive lá na sede do Google, na Faria Lima. Aí eles pegam, apresentam as novidades, fazem teste AB e multivariado ao vivo contigo. Para cada uma pessoa como eu lá dentro, tem 3
UX Research olhando a experiência do usuário, como que eles colocam isso na rua, como que faria mais sentido, etc. Isso é uma experiência bem enriquecedora porque eu estou ajudando a comunidade, né, global. Estou fazendo parte do ecossistema Google, que não precisa isentar palavras, né? Isso é bem legal porque a gente está por dentro, a gente consegue colocar um pouco da nossa opinião, como que isso aqui funcionaria, o que seria legal. Então, é uma coisa bem bacana ali. Faço parte do grupo de negócios dos investidores VC. Investidores VC é um clube de negócios que, tanto para eu estar por dentro, né, das oportunidades de venture capital de startups, tal como entender dores de startups, né, independente do momento que elas estão, e aí, a depender, eu consigo unificar e ajudar, com dicas, como que eu fiz no passado, como que eu faria, estruturação de time, desafios, enfim é um ecossistema rico ali de negócio. Também sou certificado em Growth, e foi uma parceria que eu fiz, uma parceria, né, que o próprio Google, ele também tem algumas startups brasileiras, onde ele seleciona algumas startups, e aí duas pessoas de cada empresa, e são 5 empresas do Brasil, que são selecionadas para participar de uma imersão de negócios com base em Growth. E aí, por que eu falo de Growth? O que é Growth, né? Se vocês colocarem no Google aqui, embora estejamos falando de dados, Growth é dados, tá? Growth é você entender hipótese, você entender onde você quer chegar, você montar uma hipótese sólida, usar dados para responder ou invalidar a tua hipótese, trazer resultado e aprendizado e iterar o ciclo. Então, basicamente é isso. Eu tenho hipótese, eu tenho um objetivo. Um objetivo é aumentar a receita. A hipótese é de que, cara, se eu criar um produto X, eu aumento o meu faturamento em 2 pontos percentuais. A gente vai definir o como, vai executar, vai aprender, vai mensurar e vai iterar. Isso é growth. Growth hacking, né, que o Sean Willis trouxe aqui para nós esse contexto. Growth é dados. Então, hoje eu trabalho com growth. Eu trabalho analisando dados, né, que é a base de toda essa estruturação. Trabalho, pivoto tudo isso com meus times, e aí a gente transforma isso em negócio. Lá na frente vocês vão ver que eu falo que profissionais de dados têm que se enxergar de forma estratégica, porque vocês estão numa posição bem específica, que é, se vocês tiverem um mindset de que vocês são negócios, né, área de negócio, vocês têm uma cereja do bolo que a galera de negócio não tem, que é poder manipular os dados. E poder manipular e extrair o aprendizado em cima disso. Então, eu não gosto muito desse termo área de negócio, área técnica, não existe isso. Profissionais de dados são caros. Eles têm que se enxergar estratégicos. Então, essa é a primeira dica que eu estou antecipando lá da frente. Então, essa é uma das formas como eu enxergo facilitar, né, e tangibilizar dados dentro de negócio, que é uma das possibilidades, né? Growth. Growth é justamente entender as possibilidades do marketing, do comercial, da área de planejamento estratégico e começar a tracionar hipóteses e movimentar isso. E aí, algumas empresas, né, como por exemplo o iFood, eles colocam lá, eles montam times jet ski. O que são os times jet ski? São times que têm growth na veia, que é justamente velocidade, dados e experimentação. Quando você unifica e une essas 3 características aí, tendo dados, né, tendo premissa, tendo framework, tendo metodologia como base, é uma das formas mais eficientes de você tracionar dados aí dentro do mercado. E por fim, price, né? Eu tenho um curso ali de extensão na FGV, um pricing, porque a gente está falando de dados, nós estamos falando de negócio, não posso estar deixando de falar sobre modelos de precificação, seja de serviços, seja de produtos. Então, é onde tudo gira. Tudo gira no final do dia em girar a roda, girar a receita. Então, seja com eficiência ou novos negócios. E ali eu tenho a FGV me ajudando como bagagem, né, técnica, em modelos de classificação. Então, trouxe aqui 4 exemplos de um pouco da minha bagagem, para vocês me conhecerem, e já fui antecipando um pouquinho dos próximos materiais também. Aqui sou eu, né, então, para vocês entenderem um pouquinho, aqui é dentro de um comitê de advisors de startups, que eu estava comentando para vocês, que é do grupo Investidores VC, né, e aqui sou eu dando um treinamento dentro de um cliente, né, que é uma EdTech, Fluency Pass. Eu atuo ali dentro, né? Então, estava ajudando eles ali a construir as áreas de dados, as áreas de analytics e também a de growth, e aí unificar tudo isso. E aí trouxe esses 2 exemplos para tangibilizar e gerar autoridade aqui também.
E aí, beleza, né? Qual que é o tema do nosso encontro de hoje? Como se tornar um especialista na área de dados, né, e analytics. E aí poderia estar com um monte de slide aqui, dando receita de bolo, enfim, não existe isso. Também poderia colocar um monte de logo aqui de onde passei. Eu só escolhi quatro anteriormente, né? Mas poderia colocar todas as empresas que eu passei. Mas acho que a melhor forma para deixar dinâmico é eu sair do slide, ir para o LinkedIn e começar a bater um papo aqui, olhar, né? Passar ponto a ponto da minha experiência, das minhas passagens, qual foi o gatilho de fazer o movimento A para o B e que isso gere perguntas, né, ao final, que eu possa responder, e gere gatilhos individuais para que a gente consiga entender, por exemplo, né, o ser humano funciona muito bem por exemplo. Então, pô, o Lucas ali, o Kuroda, ele tomou uma decisão X por conta que ele falou isso, né? Será que faz sentido para mim, de alguma forma? Então, a ideia de eu pegar aqui para o LinkedIn e começar a analisar um pouco do meu próprio currículo é justamente, da minha passagem, né? É justamente gerar esse tipo de provocação em vocês. Deixa eu mudar aqui rapidamente. É, acho que todo mundo está conseguindo ver minha tela, certo? Acho que sim. Claro, confirma, por favor. Estamos vendo sua tela sim, no LinkedIn. O LinkedIn, maravilha. Bem, então, só abri meu LinkedIn aqui, né? Já fui para a minha área aqui do passado, scrollei tudo aqui. Então, se vocês verem do mais recente para o mais novo, Founder e CEO da Monelytics. Aqui dentro desse contexto tem vários clientes que eu atuo, que eu não trouxe todos, né? Senão ficaria um LinkedIn gigantesco. Aí eu vou descendo aqui, né, para comentar um pouquinho de como que é a jornada em si, né? Então, o tema justamente é a jornada do especialista de dados. Então, como foi tudo isso? Não foi do nada que eu cheguei e falei, eu sou um especialista. Nem gosto muito de falar isso, porque parece muito coach, né? Mas a vida real ela é mais complexa, ela não é linear e ela existem várias pegadinhas ao longo da jornada. Então vamos lá. Comecei, tenho um pouco mais de 14, 15 anos, né, de experiência nessa área como um todo. Lá atrás, em 2012, estava atuando como professor de matemática. A minha base é matemática, então a minha análise e desenvolvimento de sistemas com ênfase em matemática aplicada. Essa é a minha graduação, né? E aí comecei dando aulas de matemática, depois de aulas de matemática, queria migrar para TI, entrar em TI propriamente dito. E aí, como todo bom profissional de TI, eu comecei lá com suporte técnico. E aí, cara, eu vou contar exatamente a trajetória, né, e alguns pontos aqui, para que gere identificação, né, ou não. Mas comecei em suporte técnico ali na Fundação Lozonini, foi uma boa oportunidade, porque, cara, ao mesmo tempo que eu entrava debaixo de mesas para limpar cabo de rede e ajudar alguém a ligar uma máquina, eu tive a oportunidade também de ir para Campus Party, que é um evento de tecnologia, né, que acontece, eu acho que muitos já ouviram falar aí. E aí a Fundação Rosolini, naquele momento, ela era responsável por montar toda a infra de rede. E aí eu fui lá em 2015, ajudei a estruturar todo esse cabeamento, essas redes, essa parte. Mas desde dali, né, em 2012, eu já sabia que, cara, nunca eu não eu já sabia, porque parece uma falácia, né? Mas eu já sabia que qual era uma das áreas, que dados TI é muito grande, mas eu sabia que eu não queria ser infra, não queria ser segurança, não queria ser aquilo. Eu queria ter uma área que eu pudesse analisar dados e ajudar na tomada de decisão. Isso eu já sabia, né? Até por perfil, investigação, tenho um perfil investigativo, etc., provocativo também. Então eu já sabia mais ou menos onde eu queria chegar. E aí começo ali com o suporte técnico e a gente vai trabalhando e vai vendo as oportunidades do mercado. Fico ali 3 anos, depois vou para Inmetrics, né? E aí é uma empresa ali de análise de dados e performance. Estava atuando ali numa área de BI e Capacity Planning. Estava atuando dentro de um cliente, então ali era uma consultoria. Estava atuando dentro de um cliente de telefonia, que é a TIM Brasil. E aí o que eu fazia ali? Cara, análise estatística de logs de sistemas. Porque um dos objetivos ali é justamente daquela área específica é justamente prever comportamento sazonal de datas sazonais. Então, vou ter um dia dos pais, final de ano, etc. O quanto que eu estou prevendo de ter de demanda, o quanto que eu deveria aumentar de infra para fazer provisionamento, né, e me antecipar a um determinado movimento. Então, existe essa área. Essa área, ela faz isso. Ela analisa esses logs de sistemas, né, e começa a correlacionar com as datas sazonais, investimentos de marketing, etc., etc., para começar a fazer essa projeção e provisionamento. Então, trabalhei ali na Metrics com esse contexto,
E aí, veja, saí de um contexto de suporte técnico, fui para uma área que envolvia um pouquinho mais de análise de dados, mas era muita análise de dados baseado em dados infra, dados de infra, não muito dados de negócio. E aí eu falei, cara, ainda não é o que eu quero, né? Ainda não é o que eu preciso, ainda não é o meu objetivo para dizer que cheguei lá. Então, teve aí a sopinha de letrinhas técnicas, né, do que eu estava utilizando ali naquele momento. E aí comecei a namorar, comecei a participar de eventos, etc. Falei, cara, vamos olhar a área de digital, né? Vamos ver o que tem dentro da área de digital. E aí foi quando eu migrei de consultoria, fui para uma agência barra consultoria, que era a Gauss. Ali já entrei, só mudei de cliente, né? Então mudei de consultoria, mas o ecossistema de telefonia ainda esteve sobre a minha pessoa. E aí eu saí da TIM, fui para a Telefônica, fiquei alocado também dentro da Telefônica. E aí, contexto, veja, eu quero contar a historinha como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando peças de um Lego, né? E vai compondo a bagagem e compondo o movimento, justamente para trazer o storytelling de jornada. E ela não era linear, ela não existia receita mágica. Eu tomei decisões naquele momento, etc, etc. Mas eu sabia mais ou menos o norte e o destino que eu queria chegar. Inclusive, a primeira dica que eu trago, né, recentemente estava fazendo one-on-one com uma pessoa do meu time e perguntei para ela, né, pô, qual que é o seu objetivo? Foi uma boa pergunta, que a pessoa falou, não sei. Eu não estou falando de uma pessoa com 17 anos, estava falando de um profissional com mais de 30 anos, né? E a pessoa falou, realmente, Cuidado, não sei qual é o meu objetivo. Aí eu brinquei, pô, se você não sabe o seu objetivo, qualquer caminho serve, né? Já dizia um filme famoso aí. E é muita verdade, né? Se você não tem clareza de qual é o seu objetivo, cara, qualquer caminho, a aleatoriedade ela serve. Então, isso não é legal, porque a gente perde tempo, né? Então, eu acho que um dos meus objetivos aqui nessa reunião de hoje é justamente ajudar a clarear e gerar provocações intrínsecas em cada um. E aí, por que que eu falo isso? Porque justamente esses movimentos que eu fui trazendo e fazendo foi para me levar a algum momento, ao momento que eu estou hoje. Na saída da Imetrics para Gauss, eu saio de um universo bem técnico de análise de dados de infra, log, Linux, o Escambau 4, para dados de digital, que estão um pouco mais próximos de dados de negócio. E aí eu começo a fazer, né, algumas manipulações, começo a trazer algumas análises, por mais que não fosse a minha área, né? Eu trouxe objetivos e demandas para dentro do escopo que eu estava naquele momento, que eu pudesse fazer de forma proativa, que não estava no meu escopo, para me aproximar daquele objetivo que eu queria. Esse é o exemplo que eu trago aqui do modelo de machine learning com séries temporais em linguagem R, utilizando Arima e Sarima, que é um modelo estatístico, né? Eu não era da área de machine learning, da área de data science, da Vivo e nem da Gauss naquele momento. Eu era ali membro de um time de Digital Analytics, né? Embora tivesse o nome Analytics, mas de dados de web e digital. E aí, cara, como que eu posso me antecipar aqui, trabalhar dados e trabalhar aquela área que eu quero chegar, que é Machine Learning, Data Science, naquele objetivo, naquele momento, aquele era o meu objetivo, né? E aí eu trouxe de forma proativa algumas demandas, algumas coisas e fui ajudando as áreas. Isso foi aproximando, né, com um membro diretivo, tanto da Gauge quanto da Vivo, porque isso me colocava em reuniões para explicar qual que era aquele objetivo, porque eu tinha feito aquilo, e por que que aquele executivo naquele momento deveria fazer o que a minha análise, aquela minha recomendação, né? E aí eu já fazia previsões, etc. E isso foi aproximando, né, daquele objetivo que era unir dados e negócio. Depois disso, ainda nesse universo de Business Analytics, Digital Analytics, vocês vão percebendo que o nome vai mudando, né? Lá atrás, suporte técnico, BI, Digital Analytics, Digital Analytics, Business Analytics, e aí o negócio vai mudando de nome, e aí você vai afunilando para chegar no contexto de Analytics, né? Qual que foi a diferença aqui, evoluindo no storytelling, né, na timeline aqui? Gauge para Via Varejo. Cara, comecei a entrar ainda mais. O meu movimento sempre foi esse. Entrar cada vez mais em recomendação, áreas de negócio, membros diretivos, começar a mudar as decisões para não ser com feeling, mas para ser baseado em dados. E os movimentos sempre foram esses. Eu já sabia mais ou menos onde eu queria chegar. E aí a diferença da Gauge para Via Varejo foi além do setor, claro, vocês vão perceber que o meu perfil ele é pluralizado, né? Eu não atuei 15 anos no mesmo nicho. Eu atuei em vários nichos.
Tanto que hoje montei uma empresa de consultoria com vários desafios, porque eu percebi que os desafios são sempre os mesmos. O que muda é o endereço, as pessoas, mas os desafios são sempre os mesmos. Então, eu percebi isso rápido e tracionei isso rápido. E aí, na Via Varejo ali, trabalhava, fui dando deep dive, comecei a atuar um pouco mais com CRM, né, e BA, né, Business Analytics. Basicamente, qual que é a diferença do BI aqui para o BA? Porra, BI, vamos lá, na minha visão, tá? Não existe certo e errado, existe a visão, e com base na minha experiência. Mas o BI está lendo muito para os dados, ajudando a trabalhar os dados ali, fazendo as predições, blá, 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 mas ele ainda é brifado por alguém, né? Ele ainda é brifado por um PM, um PO, ou um gerente de projeto, alguma coisa nesse sentido. O BA, ele começa a ter uma visão que eu dependo um pouco menos desses profissionais, porque intrinsecamente e em soft skill, ele já tem naturalmente uma questão de estar imerso no negócio. E ele já começa a fazer uma diferença onde o BI estava olhando meio que para o passado, né, numa literatura mais antiga aí dizem isso, né, BI olha para o passado e o BI está olhando um pouquinho mais para o futuro. Mas a definição real que eu trago seria, cara, o BI vai trabalhar os dados numa camada mais baixo nível, e o BA vai trabalhar muito mais forte, fazendo intersecções com as demais áreas. E aí, trazendo hipóteses e começando a trazer aquele contexto que eu trouxe um pouco mais cedo de growth. Essa seria a minha definição, e essas seriam as diferenças. E depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo no tete a tete do porquê um, porquê outro. Legal, vejam que os meus movimentos foram querendo, né, trazer aqui questões de data science, machine learning para dentro do contexto mais low level, né? E aí, ao contrário das outras experiências, na Via Varejo, fui trabalhando cada vez mais próximo de negócio e com base naquele objetivo de ciência de dados. E aí comecei a trabalhar com forecasting, já era um dos meus escopos. Trabalhava ali com análise de dados de CRM. Aqui começamos a fazer aprender, né, todo um contexto ali de comunicação com o usuário, marketing, etc, etc. Trabalhei em um projeto bem bacana ali, que foi a construção de um modelo de Media Mix Modeling. Quanto de dinheiro eu invisto em vários canais de aquisição, seja o orgânico, pago, Facebook, Google, trade marketing. Então, ao longo da minha aquisição, né, para explicar um pouco do que é o Media Mix Modeling, ao longo da minha aquisição, né? Do quanto que eu investo de dinheiro para trazer um cliente, um lead. Cara, qual que é a forma mais eficiente de alocar dinheiro e o quanto em cada canal? De forma que eu maximize, ou minimize meu CAC e maximize minha conversão. Então, isso é um problema de otimização. Estou falando um pouco mais técnico agora. Então, isso é um problema de Media Mix Modeling, que o mercado chama de MMM. Então, o quanto que eu invisto para maximizar a conversão, minimizando o custo, né? E aí começamos a trabalhar a estatística, análise de dados um pouco mais voltada mesmo para mexer em dinheiros, né? Mexer nas áreas. E aí trabalhamos ali ao longo de um ano. Já estava trabalhando, então, né? Já tinha alguns cases de ciência de dados em duas indústrias, já estava trabalhando ali. Vocês vão perceber ali que eu falo sempre de linguagem R, né? Aí se pergunta, por que linguagem R e não Python? Isso é legal comentar, porque se eu for sugerir uma agenda como hoje, eu vou sugerir que todo mundo aqui conheça Python, né? Falando um pouco mais da camada técnica. Mas para mim, pessoalmente falando, fez muito mais sentido trabalhar os meus projetos em R a Python. Por quê? Porque desde o começo, lembra que eu falei que eu sabia o meu objetivo? Eu percebi que eu não era aquela pessoa que gostava de ficar codando por codar. Não. Tanto é que na minha experiência aqui, fiz um estágio em algum momento de C Sharp. Percebi que não era desenvolvimento para mim, uma coisa que eu gostava, porque eu não via a aplicabilidade daquilo. Então, veja, ter clareza do que você quer, de novo, reforço. É muito importante. É, e aí, estagiei ali para descobrir se era aquilo, né? Porque a minha graduação foi análise de sistemas com ênfase em matemática, mas foi análise de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas. Então, era pressuposto de que eu gostasse de desenvolver. Não era o caso. Tanto que eu tracionei toda a minha graduação para questões de matemática e estatística, e não para desenvolvimento em si. E aí, fui continuando. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque eu falei do R. Nos meus projetos pessoais, eu preferi R porque R é uma linguagem estatística que ela foca muito mais na análise, no output, na recomendação, e não propriamente dito nos vieses da programação em si.
embora, reforço, a linguagem mais utilizada para Data Science e Analytics hoje é Python. Eu tenho conhecimento das duas, hoje eu sou executivo, mas eu venho da base, como vocês estão percebendo, estou contando a minha história aqui. Comecei com Python, né? Comecei inclusive com Pascal, mas evoluí para Python. Tenho conhecimento de Python, mas hoje, se tiver que fazer uma análise, colocar a mão no código, eu vou preferir fazer em R porque eu faço muito mais rápido. Então, acho que a segunda dica é, dentre várias sopinhas de letras que a gente pode ver no mundo de tecnologia e de dados, escolha aquela que você tem mais dominância, né? Você tem mais proficiência, você entrega mais rápido e melhor. Então, acho que essa é uma segunda dica que eu trago. E eu, percebendo isso, comecei a fazer tudo com R. E aí, vamos colocar em produção. Aí existe abria-se, né, uma vertical ali de pegar aquilo que foi feito, que já se provou valor, né? Transforma a linguagem, coloca em produção, envolve outros times e faz acontecer. Então, vocês vão perceber que eu falo de R aqui, falo de R aqui, porque justamente foi quando eu percebi que, cara, a dica não está em ser um mestre em Python, um mestre em SQL. A dica está, de novo, em fazer rápido e melhor com o menor custo. Então, essa é uma segunda dica que eu trago. E aí, evoluindo, né? Cara, depois disso, fiquei 2 anos e meio na CVC. Já contei um pouco do que eu fiz na CVC ali. Foi um dos meus grandes cases, né? Comecei como Lead Data Scientist ali, já oficialmente naquela posição que eu gostaria, lá daquela época lá de suporte técnico. Então, cheguei aonde queria chegar. E aí, daqui em diante, foi evolução não só na camada técnica, mas na camada de liderança. Porque como um primeiro lead data scientist da CVC, e eu fui o primeiro, nessa época, ali em 19, eu comecei a encabeçar alguns projetos já com aquela visão de negócio. Então, eu não sou área técnica, eu sou negócio que tem domínio técnico. E aí, putz, fizemos vários projetos ali, né? Projeto de cluster e segmentação de clientes, modelos de propensão de produtos de viagem, projeto de customização da jornada de navegação do cliente. E vocês vejam, a gente está aqui hoje falando de jornada do especialista de dados. Se perceberem, a minha história está sendo contada justamente como Lego. Por quê? Porque lá atrás eu fui acumulando conhecimento de digital, acumulando conhecimento de logs de infraestrutura, acumulando conhecimento de Media Mix Modeling, aquisição, a Digital Analytics, para trazer justamente esse know-how e as possibilidades, né, a possibilidade de enxergar o que seria legal, o que seria custoso e o que seria interessante trazer de projetos naquele contexto onde eu estava inserido. E aí eu puxei alguns projetos que estão mapeados aqui no próprio LinkedIn. E aí comecei a trabalhar com BigQuery, e-mail marketing. E-mail marketing é uma forma de dizer aqui CRM, né? WhatsApp, SMS, push notification, etc. Fizemos ali um grande trabalho de assessment junto com a AWS na CVC, e a gente começou a criar os times de dados, Data Science, Data Engineering, dentro do núcleo CVC Corp. E aí, como os projetos deram certo, eu dei o exemplo no começo da minha frase, que hoje, até o rebranding da CVC, né? A gente conhecia a CVC amarelinha, aquela loja amarelinha. Hoje ela está um pouco mais gourmetizada, se todo mundo perceber. Esses projetos que estão aqui no LinkedIn foram a base, papel de pano de fundo para essas decisões de 19 para frente, de mudança de rebranding, a loja, colocar as TVzinhas em vez daqueles papers e tudo mais. Então foi um momento ali que teve mudança teve dois CEOs em 2 anos, né? Foi um momento bem provocador para a CVC, porque a CVC é uma empresa familiar, era por natureza, e aí tinha um mindset mais antigo e do nada começou uma revolução digital, e eu fiz parte daquele movimento. E aí, com base nos projetos, né, dando certo, eu abracei a cadeira de coordenar, além de ser lead data scientist, eu também abracei a coordenação do CRM Analytics. E aí o CRM Analytics foi a portinha do que eu estava comentando mais cedo de growth, né? Que é você ter clareza do seu objetivo, ter clareza das hipóteses, ter clareza do que você quer movimentar de número na empresa, e aí você volta para os dados e começa a tracionar uma fila e uma esteira de como que você prova a tua hipótese, como que tu prova o teu ponto. E aí eu fiquei 2 anos e meio, peguei pandemia, peguei 6 meses de pandemia ali. 6 meses? Foi 6 meses. Aí, pô, tava no setor de turismo, na pandemia. Eu lembro de tudo, porque aí eu virei ops, não virei mais dados, eu virei uma coisa de maluco, porque eu tinha a parte de comunicação com o cliente dentro de CRM, também tinha a parte dos dados, de pivotar dado, modelagem, e aí
parei que eu não fiz mais, né, com o meu time dados, eu só fiz um monte de trabalho de comunicação com o cliente, porque foi uma loucura, né? Tinha um grupo de terceira idade viajando amanhã, e aí não tinha nenhuma portaria, né, falando sobre como que poderia ser, deu tudo uma novidade. E aí eu fiz muita comunicação, muito relacionamento, muito XP, muito CS. Cara, foi uma loucura. Inclusive, trabalhando ali 5 meses, 6 meses, metade do salário, porque senão o contrário disso era, pô, ir embora e olhar outras oportunidades. Cara, foi muito bacana, porque a CVC foi uma escola, foi onde eu consegui ter bastante autonomia, com base na bagagem que eu tinha até aquele momento, montei times, comecei a fazer acontecer. Vocês vão percebendo que os times que eu fiz lideranças, né, eles foram times enxutos de alta performance. Isso é um outro ponto que eu trago aqui, né, para quem já é líder. É, já existe um estudo, né, em matemática, em estudos de grafos, que a cada um node que você traz, né, um nó que você traz, você aumenta exponencialmente ali, a complexidade de você levar a comunicação para frente. Por que eu tô falando isso? Um para um, tá fácil. Eu me comunico, trago a minha ideia, o que eu espero de você, a coisa acontece. Se eu trago dois, já existe um proxy, né? Existe uma pessoa no meio. Aí, eu coloco quatro pessoas, aí vai dividindo a informação. E não é um problema de dividir a comunicação, não é esse o problema. O problema é justamente você garantir que o que você trouxe como objetivo, expectativa, chegue na ponta final correto. E a complexidade é muito grande. Eu estou falando isso tanto em termos de gestão quanto em termos computacionais, tá? Depois estudem aí a questão de comunicação e teoria dos grafos, que fica claro o que eu estou trazendo aqui. E aí, sempre trabalhei em times enxutos, que densidade de talento, etc., é um desafio, porque tem que alinhar com RH, etc., etc., mas as coisas funcionavam. Então, vejam, aqui eu já consegui trazer CRM, comunicação com o usuário, a comunicação de tanto de WhatsApp, e-mail, ela passava por mim. Então, nos meus slides, quando eu botar para os slides, vocês vão ver quais são as 4 dicas que eu dou para o profissional de dados. Lá vai estar escrito lá comunicação. Comunicação é muito importante. Comunicação e storytelling. Não adianta eu sou um profissional de dados ou ficar na minha telinha. Até pode ser, gente, existe mercado para tudo. Mas se você quer tracionar com que as suas ideias elas sejam tracionadas e ouvidas no alto comitê executivo, eu acho que a ideia aqui é esse o meu pitch, é essa a minha meu workshop que eu estou dando aqui hoje. Algumas dicas e o como eu cheguei até lá para que eu pudesse ser ouvido. Então, tem que haver comunicação, tem que haver clareza e vocês têm que se enxergar donos do negócio, tem que se enxergar a área de negócio, não a área técnica. É uma mudança de mindset. Tanto é que quando eu monto os times, eu vou lá, coloco cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados. Engenheiro de dados não tanto. Eu acho que a depender do perfil, a comunicação não é tão necessária assim. Mas de analista de dados para frente, eu estou falando de um BA, de um DA, eu estou falando de um DS, né, Data Science e tudo mais. O cara tem que saber se comunicar e saber explicar exatamente o que ele fez. Porque não adianta ele vir com um paper gigantesco com a ciência da NASA e ninguém entender o que ele fez e não ter reproducibilidade. Então, não adianta. A comunicação é importante. Então, de novo, é super importante vocês estarem se antecipando, estarem em bom, né, bom desenvolvimento dessa questão da soft skill de comunicação. E aí, bem, já contei ali do meu desafio na CVC, e aí começou aqui um pouco mais forte, né? Fui coordenador e gerente ali da área de Growth Analytics do PicPay. Aqui eu vou resumir e vou acelerar, mas o legal é o seguinte: no PicPay, foi de toda a minha trajetória, foi a empresa que estava mais avançada em termos de dados que eu consegui ter parte, seja em cadeira CLT, que é o que eu estou falando aqui até então, e seja já na Monelytics, né, das cadeiras PJ que eu atuei, ou como C-Levels as a Service, ou como consultor, mas de todas essas que eu participei, né, que eu tive a oportunidade de estar imerso, o PicPay foi aquela que teve maior maturidade em dados. Tinha uma diretoria com mais de 100 profissionais de dados, divididos em Data Engineering, Data Analyst, BAs, Data Governance Analyst, cientistas de dados, meu, PMs, POs, o negócio foi de maluco ali. Existia uma diretoria inteira, divididas em squads, né, de tribos, que atuava dentro do produto de crédito, dentro do produto de produto digital, enfim, N produtos ali dentro. E aí, eu não era da cadeira da diretoria técnica, eu era da diretoria de negócio. E aí criamos um nome para essa área. Essa área eu tive a oportunidade de ajudar a criar o nome. A gente chamou de Growth Analytics.
esse time tinha 9 pessoas, eu e mais 6 pessoas, perdão. E aí, qual que é a questão engraçada aqui? Era um time, eu e 6 especialistas. E aí, nosso objetivo era fazer o quê? Garantir, dentro de negócio, uma cadeia de diretores de negócio, que aqueles 100 profissionais de dados estivessem entregando valor. E olha, eu não era um diretor naquele momento, fazia parte de um time como gerente de 6 especialistas, reportava para o CDAO, dentro de comitês com o CEO, para garantir que a diretoria do colega ao lado da área técnica estivesse sendo movimentada e entregando valor em dinheiros para a empresa. E aí, meu objetivo era justamente entrar nas cerimônias desses times, que é o que a gente chamava de Data Hub, né? E falar assim, ô, colega, apresenta o modelo X para mim. Apresentava. Aí eu já me antecipava as perguntas que os diretores iam trazer, o membro consultivo ia trazer. E aí eu começava até mudar os slides, mudar as apresentações, de tal forma que eu deixasse claro o que foi feito. Aí vocês perguntam, pô, o pessoal gostava disso? Para ter um time para meio que censurar, ou manipular, ou mexer nos dados? Gostava, pô, porque gerava valor. Porque se, e a empresa enxergou isso, né? O PicPay enxergou isso. Do jeito que estava, 100 pessoas que estavam próximas e entendiam esse desafio de negócio, vinha um monte de slide técnico no provável valor, mas eles não conseguiam tangibilizar, no final das pontas. Vou dar um exemplo prático. PicPay lançou 200% do CDI. A pergunta que não quer calar. Tá, o que que isso me gerou de dinheiro? Que eu estou pagando aqui o dobro do que o mercado está pagando, né? Claramente, isso é uma estratégia de aquisição de clientes, né? Então, faço um buzz no mercado, coloco 200% do CDI, e capto um monte de galera. Mas qual que é o resultado de tudo isso? Eu estou ganhando alguma coisa com isso? O que a empresa ganhou? Foi percebido que o que era esperado não foi o que foi realmente entregue. O que que era esperado? Que eu trouxesse um CAC menor, um custo de aquisição menor, porque eu pagava a mais, sim, legal, mas ao longo do tempo aumentava a LTV. Se eu aumentava a LTV, o meu CAC ao longo do tempo diminui. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Né? E aí teve que se analisar. O meu time analisou, eu parei, analisei. Qual que era esse cohort? Todo mundo que entrou dentro desse período, que ficou liberado aí 200% do CDI, isso é um fato real, um case real. Tá, quanto tempo a média ficava, né, da galera? Quanto tempo eles investiam em transacional dentro do aplicativo? E para esse núcleo específico que estava ali, que chegou por conta dos 200%, como que foi o comportamento? E a gente compara. Terceira dica que eu dou, né? Não existe análise de dados sem padrão e não existe análise de dados sem comparação. Bom, não existe. Qualquer um pode falar alguma coisa aqui, eu vou falar, vou trucar. Primeiro, não existe análise comportamental e de padrão sem padrão. Meio óbvio, né? Mas quando eu vi pela primeira vez, foi um, uma explosão mental, porque eu falei, caramba, faz muito sentido. As coisas, a aleatoriedade, são aleatórias, qual o sentido de tudo isso? Então, um dos objetivos de um especialista em dados, se você for um pouco mais da parte analítica, é encontrar padrões, né? Bem, enfim, e aí, comparação. Comparação também é importante, por quê? Toda análise, ela demanda um benchmark. Então, pô, X% da base está transacionando 2 vezes por mês. Tá, mas qual que é a média do mercado? A média não é a base. A média é uma, ou a base é três. Porque só ter o número absoluto, ou percentual puro, ele não diz nada. Eu tenho sempre que estar comparando dois grupos. Então, eu chamo isso de comparação de benchmark com o seu grupo-alvo. E a gente divide em cohorts. Então, o que é cohort? É um grupo de usuários que entrou em uma safra, eu vou comparando o comportamento ao longo do tempo dele com o meu cohort padrão. Eu vou provando se aquelas minhas hipóteses elas tiveram eficiência e se provaram verdadeiras. E aí, não se provou verdadeira no exemplo do PicPay, porque as pessoas saíam muito antes, davam churn muito antes do que era o real esperado para 24 meses. Então, era esperado 24 meses que o usuário ficasse, no mínimo, transacionando ativamente, diariamente, dentro do aplicativo, e não aconteceu isso. A galera entrava, colocava um dinheirinho ali, esquecia e não usava. Não era esse o objetivo. A estratégia foi montada, mas não era esse o objetivo. E aí voltou-se para o que é hoje. Se não me engano, está 103 a 105%, alguma coisa nesse sentido. Bem, evoluindo, evoluindo, vocês já estão percebendo no meu pitch aqui a questão da jornada que eu estou falando. Depois disso, trabalhei na Memed como gestor executivo ali de Data Science e Monetization. Ali mudei de indústria, estava trabalhando dentro da indústria farma. Um dos meus objetivos eram
Se ao longo de toda a jornada anterior foi gerar dados, gerar modelos, gerar recomendações, aqui é gerar dinheiro, claramente. Por quê? Primeiro ano foi de estruturar a casa, o segundo ano foi como que a gente pode gerar dinheiro. E aí a gente definiu algumas estratégias, uma delas era a própria monetização de dados. Como, Curoda, monetizar dados? Memed, para quem não sabe, ela é uma empresa de prescrição eletrônica. E ela não é agnóstica a qualquer empresa do ramo. Então, ela consolida dados, vai prescrevendo, é de graça. E aí, o que a gente percebeu? Cara, se a gente conseguir fazer algumas estratégias de ads dentro do aplicativo, a gente consegue ganhar dinheiro. Pô, mas ads igual um wall da vida? Não, não, não. Igual o Google faz. O que o Google faz? O Google vai lá, ele bida uma palavra, você pode escolher pagar mais ou menos por uma palavra termo-chave, e aí aparece a sua indústria. A gente criou algo parecido ali dentro da Memed, que é um aplicativo de prescrição eletrônica, aonde o médico está prescrevendo dipirona, a Sanofi tem o Novalgina, ela vai lá e fala, cara, eu pago para aparecer em primeiro nas buscas. Aí a gente começa a fazer um esquema de leilão dentro do aplicativo. Só que para isso acontecer, tem toda uma jogada de dados e arquitetura de dados por trás. Então, esse foi um dos produtos que a gente começou a criar e tracionar ali dentro. Tiver alguns outros produtos, como, por exemplo, inteligência de mercado. A gente começar a analisar ali dados de persona, de usuários, para vender relatórios anonimizados para a indústria farmacêutica. Então, foi uma das outras oportunidades. E aí, eu comecei a abrir algumas vertentes de data monetization. Depois disso, também passei pelo Equiphone, que é do grupo Magalu, fazendo algo muito parecido com o que eu estava fazendo na Memed, que era justamente estruturar dados, estruturei dados, monetiza dados. Então, como monetiza dados? Acabei de dar dois exemplos ali, né, da questão do destaque patrocinado, que era aquele produto ali na Memed. Dentro do Equiphone, nós estamos fazendo algo parecido, seja com os relatórios de inteligência comercial, né, os relatórios de persona, vendendo para a indústria, como Heineken, como Coca-Cola, McDonald's, etc., seja tal como criando eficiência e produtos de comunidade. Dentro do Equifax, um dos meus principais cases ali foi justamente a construção. Eles estão percebendo, né, que tem uma ponte aqui. Lá atrás eu falei que eu fiz cursos de pricing e de growth. Aqui, o que que eu já estava fazendo? Nós criamos ali, o meu time me ajudou a criar o membro e o clube de fidelidade do Equifax, que é o concorrente do iFood hoje. Não sei se todo mundo conhece. Um aplicativo que nasceu no interior do Paraná, lá em Maringá. Ele é focado no interior das cidades. Então, ele é focado no interior do Brasil. Aonde o iFood não atua, o Equifax atua. Então, existe aqui no interior de São Paulo, Tietê, enfim. E aí, qual que era o meu objetivo? Falar assim, Cloda, cara, você vai ter aqui a gestão de um time de jet ski. Qual que é o time de jet ski? A possibilidade de você fazer acontecer rápido, tracionar rápido, você vai mexer em todas as áreas, você vai provar o seu ponto, se você provar o seu ponto, a gente escala com as demais áreas. Se não, armazena, documenta o aprendizado, guarda e vai para o próximo. E o iFood tem um livro muito bem, que mostra isso aqui acontecendo na prática, que é o cientista e o executivo. O iFood, que é o concorrente, né? Eles escreveram um livro muito bacana que eu sugiro a todo mundo ler, de como unificar dados e negócio. É do caramba esse livro, é muito bom. Então, é do Diego Barreto, né? E aí eu tinha a gestão desse time, jet ski, e eu conseguia fazer esses movimentos. E uma das minhas atribuições ali foi justamente criar, em um dos meus cases, o produto de fidelidade do Equiphone. Então, o que é o produto de fidelidade? Cara, quais descontos eu vou dar, parcerias com quais empresas que eu vou fazer, com o objetivo de quê? Aumentar LTV e aumentar ticket médio gasto aqui na plataforma. É de qualquer forma que é feito isso? Não. Eu tenho que analisar dados de comportamento de usuário, LTV, tenho que conversar, analisar churn, qual o ticket médio, elasticidade por cardápio, etc, etc, etc. Então, a gente criou. Hoje é chamado de Ike Demais, depois é só para tangibilizar, né? Ike Demais, do Ike Fome. Esse, demais, demais, Ike Fome. Demais, Ike Fome. Esse é o produto de fidelidade. Eu encabecei aí desde do PNL, a ideia, tudo. Pricing, por que que é 12,90, por que que é três pedidos de tanto, tudo está aqui, foi com base em dados e com base em análise de dados. Isso que é o mais legal. Então, estou mostrando para todo mundo aqui que a carreira
especialista de dados, ela pode ser técnica, mas ela pode ser negócio. Eu escolhi a minha para negócio. Então, eu estou exemplificando isso na prática. Ahn, e aí, o case mais legal de tudo é, o Equiphone não era conhecido, eu não conhecia quando eu entrei, tá? E eu criei tudo isso aqui lá. Em pouco tempo. Vejam que foi pouco tempo, né? Ali uma consultoria executiva que eu prestei ali, como C-Levels a Service durante 12 meses, e criamos isso daqui. Qual que é o case mais legal? É você ver que o concorrente líder de mercado foi lá e começou a analisar o produto e começou a fazer algo parecido. Foram dois movimentos parecidos. O Equifood agora ele cobra a taxa de serviço de uma forma diferente do que ele estava cobrando antes. Está dinamizada por ticket médio de cardápio. Está cobrando 99 centavos, se não me engano, por utilização, coisa que nem eles e nem o Equifamen faziam, porque a estratégia era contrária, era inversa. Se você não gastar até tanto dinheiro, R$ 30, eu te dou desconto. Caso você gaste um pouquinho acima, né, R$ 27, R$ 30, se você gastar acima, aí vai ter um FII proporcional. Esse FII proporcional, ele é pensado com base em dados. Então, análise de comportamento de usuário. E aí o Equifome foi lá, fizemos, disruptou o mercado, gerou dúvidas, né, e perguntas na base do público. Por que eu vou pagar por um serviço que o concorrente faz de graça? Só que toda empresa precisa ganhar dinheiro antes de estar, né, dentro do mercado. E aí eu encabecei e segurei a onda de fazer isso acontecer dentro do Equifome. 3 meses atrás, o Equifood foi lá, começou a analisar os concorrentes, claro, e o iFood e o Equifome, eles têm uma história muito de concorrência, não é clara, não é óbvia, mas existe, estou afirmando para vocês, porque o Equifome hoje ele está até mais penetrado dentro do mercado do que Rappi, Uber Food, Uber Eats, e outras empresas. Agora os chineses estão entrando, né? Mas o Equifome ele é o segundo, né? Mesmo estando no interior, para vocês verem como que o Brasil é grande. E o iFood foi lá e copiou um pouco do modelo de negócio do produto demais. Então, se vocês pesquisarem o que eu estou falando, vocês vão ver que as coisas conversam. A taxa de conveniência é diferente, mudou nos últimos 3 meses, a forma do clube mudou, né? E eles estão com uma estratégia de até fazer coisas sem muito comunicação ao usuário, eles fazem, você entra numa jornada automática, você nem percebe que está entrando, do nada você vai lá e vê, está indo do Clube iFood. Isso faz parte, isso com base no comportamento do usuário. Bem, contei aqui um pouquinho, né? Desde a base até as minhas últimas cadeiras executivas como CLT. Tudo isso para tangibilizar o quê? Qual é o passo a passo e o que é preciso para se tornar um especialista de dados? Existe receita mágica? Não. Mas se eu pudesse dar 4 dicas aqui, as 4 dicas seriam curiosidade, curiosidade de longo prazo. Profissional de dados tem que ser curioso, tem que estar sempre em constante atualização. Pô, Kuroda, todo especialista de qualquer área precisa se atualizar, é óbvio. Mas com o advento da IA hoje, a cada dia está saindo uma novidade, a cada dia está sendo uma pergunta, uma coisa diferente. Então, é necessário que a gente esteja cada vez mais imerso e comece a filtrar bem esse tipo de coisa, porque senão é um overwhelming de comunicações e de questões que a gente se perde. Então, essa curiosidade e saber filtrar o que que é válido, o que que não é, é uma soft skill que eu acho que é importante todo mundo ter. 2, trabalho em equipe. Colaborar com diferentes áreas e ouvir feedbacks para enriquecer soluções. Trabalho em equipe é super importante. Resiliência. Veja, eu contei as histórias bonitas dessa minha trajetória, eu não contei os desafios. Eu não contei alguns desafios mais filtrados, obviamente, mas chegar numa CVC e falar que eu vou ser um cientista de dados, sendo que todo mundo ali era um BI tradicional, e aí eu vou pedir o dado pro cara, e aí ele acha que eu vou roubar o trabalho dele, eu não contei isso para vocês, mas isso aconteceu, né? Então são pegadinhas e são situações que acontecem, e a gente tem que saber ter resiliência, saber trabalhar isso daqui. Então, se não houver adaptabilidade, você vai se frustrar rapidamente, é uma coisa que eu trago. E comunicação. Comunicação, inclusive, já está aqui em primeiro, né? Storytelling é tudo, nada adianta ter uma solução complexa se ninguém consegue entender do que se trata. Então, essas são as 4 dicas que eu dou aqui. São soft skill. Por que eu não estou falando de hard skill? Que hard skill, cara, GPT, todas as IAs estão aí para te guiar. Aqui eu estou dando a vida como ela é e o foco onde é importante. O foco é nas soft skills. Então, por que isso? Porque hard skill você aprende, soft skill demora mais tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Que mais que eu preparei aqui, né? Então, dica importante. Dentro de um escopo executivo, não existe essa de área técnica e área de negócio. Se vocês não se enxergarem como pessoas de negócio, a entrega de valor vai ser muito mais difícil acontecer.
Ponto. Já falei isso algumas vezes ao longo da minha fala aqui dentro. Dentro da minha jornada, da liderança dos meus times, eu sempre me posicionei à frente das dores. Então, eu sempre perguntei assim, cara, sempre posicionava dois steps à frente. Então, o diretor do meu gerente vai cobrar ele do quê? Que ele vai me cobrar do quê? Aí eu já tentava me antecipar. É óbvio, isso daqui é uma questão de prática e imersão. Não existe receita mágica. Mas é uma provocação que eu trago. Sempre tente se antecipar. Qual é a pergunta que o chefe do meu chefe vai fazer? Qual é a pergunta que o meu chefe vai fazer? E aí você esteja preparado, com base num mind map mental, supositório, né? E aí isso me tornou esse gestor de negócios que também conhece o técnico. Isso realmente muda o jogo, tá? Ao lado aqui coloquei a minha certificação do Growth, porque Growth, de novo, é a junção, né, de negócio, dados, experimentação. Quando você junta tudo isso, você tem a essência de Growth. Growth não é aquisição, Growth não é mídia paga, Growth não é CRM. Growth é você fazer as coisas rápidas com base em dados, premissas e metodologia. Pam, pam, pam. Estamos chegando ao final aqui. São mais dois slides apenas. E aí, o que eu preparei? Joguei lá no Perplexity, né? Nas IAs, pode ser qualquer IA. Quais são os principais desafios de um profissional de dados em 25 e 26? A IA trouxe aqui para nós, né? A adaptação tecnológica acelerada, garantia de qualidade e governança de dados, a transformação de dados em valor de negócio e segurança e compliance. E aí, pô, o que que eu acho que faz sentido que não faz aqui? Cara, sem dúvida nenhuma, né? É a garantia de qualidade e governança de dados. Tudo que eu falei aqui é muito bonitinho, mas a etapa de você transformar o dado, de você ter o dado, a maior complexidade. E hoje, com o advento da IA, o mais difícil agora é garantir que exista governança e existe segurança. Então, até colocar esses dois pontos em conjunto aqui. Segurança e governança, ela é muito importante. Lá no PicPay, em 19, 20, já tínhamos times bem parrudos de governança. Mas eu não vejo, atualmente hoje, eu tenho algumas posições como executivo as a service, em nenhuma das posições que eu estou hoje, nessas três companhias, existe uma segurança ou uma área robusta de governança de dados. O que eu vejo ter em bancos, em financeiras, isso tem, e faz sentido, por conta da regulamentação. Mas quando não é nesse nicho, a governança de dados está sendo meio que negligenciada, e isso é muito importante, porque sem a governança de dados, você não tem base, não tem premissa, existe um monte de dados para lá e para cá, e aí o trabalho do analista, o trabalho do engenheiro fica complexo exponencialmente, e aí atrasa a entrega de valor. Então, isso aqui é super importante. Segurança e compliance, óbvio, no-brainer, já comentei aqui. Transformar valor de dados, transformar dados em valor de negócio, eu acho que toda a minha fala anterior, ela tentou tangibilizar exatamente isso. Como que eu peguei dados e transformei em geração de valor? Desde o exemplo mais recente, de criar um clube de fidelidade de uma empresa como o Magazine Luiza, até lá atrás fazer um modelo de previsão de alguma métrica digital com Arima e Sarima para falar que, cara, você deveria se preparar para a ação da Black Friday em duas vezes, porque ano passado você fez tanto e aqui você vai triplicar o seu acesso. Então, dei dois exemplos ponta a ponta para tangibilizar como que a gente tenta transformar, né, dados em negócio. E a questão da adaptação tecnológica, eu também concordo com o Perplexity aqui. Eu acho que tem muita informação e muita coisa acontecendo muito rápido. E a gente tem que saber filtrar. Não é tudo que a gente tem que saber. E também não é tudo que a gente tem que estar imerso. A gente só tem que ter ouvido falar, ter feito uma análise prévia daquele contexto, né? E ter alguma opinião. Mas, se a gente for entrar em profundidade em tudo, vai acabar entrando em profundidade em nada. E aí é aquele exemplo que eu comentei mais cedo. Quando você não tem um foco, um objetivo, você se perde e aí você perde tempo. Então, de novo, eu tinha a premissa de trazer aqui os desafios aprendizados, né? A IA nos trouxe quatro tópicos aqui, que coincidentemente foi abordado na minha fala anterior. Eu trouxe as fontes de o que que gerou essa fala dele e coloquei um pouco da minha opinião própria. De novo, governança e qualidade de dados, segurança, dados transformados em valor de negócio e adaptação tecnológica. Se fosse elencar uma ordem do que a gente deve atacar primeiro, seria essa ordem que eu daria. Beleza? O que nós enxergamos aí para o futuro de dados aqui em 2026, né? Sobre o futuro, o que a gente enxerga? Vamos lá.
De novo, usei a IA para trazer o que que o mercado está falando de futuro, para não ser só opinião por hora. E aí eu vou dar opinião se eu concordo ou não com os temas que estão aqui. Então, inteligência artificial como padrão, né? A IA será a parte fundamental de toda a cadeia analítica. Eu acho que a IA veio para somar, ela veio para você fazer mais rápido e melhor aquilo que você já fazia antes. E algumas áreas naturalmente vão se provocar, porque com o advento da IA, a popularização e a democratização de informação está muito melhor e muito mais rápida. Então, o que antes demorava-se tempos e dias, sprints para fazer um site, hoje a IA faz em minutos. Eu acho que você vai ser. A IA traz um pouco mais de assertividade e velocidade para a gente ser assertivo no que demanda tempo, que é justamente aquele ponto anterior garantir valor em negócio. A gente perde menos tempo com techniques e investe mais tempo em ser inteligente na alocação de recurso e tempo. Automação e analytics em tempo real. Plataformas analíticas autônomas vão reduzir trabalhos manuais. Eu acho que isso aqui está dentro dessa questão que eu trouxe, então não vou comentar muito. O que eu acho aqui é que a gente tem que ser inteligente de como transformar e entregar dados para diretores, membros executivos e tudo mais. Isso aqui está até concordando um pouco com essa fala, né? Eu acho que seria isso. Eu acho que o que eu enxergo para o futuro não existe você não estar na área de dados e não cocariar para ajudar você a trabalhar o que você faz melhor. E a dica que eu dou é fazer aquele famoso prompt nas IAs. Cara, seja brutalmente é, rigoroso e detalhista e me confronte em tudo. Porque as IAs elas estão treinadas para ficar dando tapinha nas nossas costas, né? Então, quando você coloca esse prompt, você muda ali o prompt system da base da sua IA, você garante que ela não vai ficar te dando tapinha nas costas, ela vai te provocar. A gente só vai crescer quando a gente utilizar a IA para nos provocar. Então, eu usei isso para fazer essa apresentação hoje, eu uso isso para fazer as minhas mentorias, as minhas consultorias, etc. E até para tomar algumas decisões. Cara, me provoque, onde eu não estou enxergando, o que estou fazendo errado. Você tem certeza, né, de tudo isso que você está me falando? Então, de novo, não existe profissional de dados que não trabalhe IA, e a IA tem que garantir que você facilite e aumente sua velocidade e você invista tempo nessas questões aqui, que elas sim geram mais valor na ponta. Porque não adianta a gente tá cheio de tecnologia, techniquez, ninguém vê valor no que você está fazendo, né? É isso, né? Traga um pouquinho do que eu enxergo para o futuro, traga um pouquinho dos principais desafios. Acho que a gente pode aproveitar e vou passar alguns recados enquanto vocês estão pensando em dúvidas. Pode ser? Aí a gente também não ocupa muito tempo aí do pessoal. Deixa eu ir Pode. abrindo aqui os recadinhos, aí a gente já deixa aqui aberto. Bora lá. Pessoal, temos tempo, tá? Então, podem pensar no que vocês queriam perguntar, né? Foi uma live muito cheia de conteúdo interessante, né? Essa parte, por exemplo, de comunicação que eu estava conversando um pouco, né, Lucas? Meu, tem muita coisa para aprender. É uma das coisas que eu mais vi o pessoal comentando, né, também em outras lives ali de a parte de comunicação sempre vai aparecer um pouquinho, né? Então, sempre tem coisa para aprofundar. Então, pensem aí no que vocês gostariam de perguntar aí para o Lucas. Enquanto isso, eu vou dar uns recadinhos rápidos para a gente poder seguir também. Deixa eu compartilhar minha tela. Vejam para mim só se vocês estão enxergando. Eu tô com uma aba aqui aberta, acho que eu consigo minimizar. Pronto. Dá para ver a minha tela? Acho que sim, né? Assim, Show! Boa! Pessoal, enquanto vocês estão pensando em perguntas, tem bastante coisa legal que a gente podia até depois fazer uma outra live para a gente abordar outros temas, né? Eu sei que o Lucas tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Eu queria comentar das nossas próximas programações, né? Então, aqui tem um QR Code para vocês verem a programação completa. Então, amanhã a gente tem outras duas lives também. Sexta a gente também tem. E para o pessoal que é cliente, ou até para o pessoal que é externo, amanhã a gente tem uma live específica para o pessoal de Customer Success, né? Então, nosso time ali de acompanhamento de cliente, para mostrar qual que é a diferença das nossas, principalmente, né? Mostrar as diferenças das nossas duas ofertas, né? Então, o pessoal que é Light, como que funciona a nossa oferta Enterprise. Não vai ser só sobre isso, vai conversar um pouquinho sobre como funciona o nosso CS, como acompanha, então vai ter bastante conteúdo legal. Deixo aqui para vocês se inscreverem, e aí o QR Code leva aí para a programação completa, né? Amanhã também tem live sobre Memory, o pessoal que também quer cliente, sexta-feira a gente tem tira dúvidas com suporte, então tem muita coisa legal, vocês podem acessar por lá.
Também queria comentar, enquanto vocês estão pensando em dúvidas, sobre o nosso Cap Fast Analytics, né? Então, para quem não conhece o Target, só dando um overview, né? A Target, nós somos uma empresa de análise de dados, então tem toda a parte de consultoria, vai desde BI até um time que pode apoiar os projetos. E a gente também tem a CAP, que é a startup, né? Então, ali tem o lançamento de alguns produtos novos. E a gente está com o lançamento do Cap Fast Analytics, que é voltada para a parte de automatização de relatórios. Então, para o pessoal, né, que faz muito envio de relatório, precisa mandar muitos e-mails, às vezes tem aquela planilha que precisa filtrar, né? Quero que esse vendedor ou essa pessoa receba só essas informações, fazer ali uma parte de governança. Às vezes demanda bastante tempo, então a ideia do CAP é poder automatizar e tornar isso mais fácil. Ele acabou de ser lançado, a gente está apresentando em primeira mão aqui na Target Week, então vocês têm acesso aqui para poder usar ele de graça. Tem, acho que, se eu não me engano, 100 envios por mês para vocês poderem usar, sem ter que realmente se inscrever na ferramenta, né? Só criar lá o login. E a ideia é que vocês usem, né? Vejam se funciona no dia a dia e mandem para a gente os feedbacks. Então, também tem o QR Code. Quem não conseguir pegar algum QR Code, depois manda mensagem lá no e-mail do marketing que a gente responde. Também o pessoal que quer algum material, né? Às vezes, queria conversar com o Lucas, queria um LinkedIn, manda mensagem lá pra gente que a gente encaminha para vocês. Nessa e outras lives, o pessoal sempre pergunta se ficou gravado, né? Teve um pessoal que saiu também, me mandou mensagem no WhatsApp agora falando que não ia poder terminar. Todas as nossas lives estão gravadas, tá? Então elas vão para o nosso YouTube. Então, essa live também, daqui a pouco vai estar lá no YouTube para vocês poderem assistir o restante, né? Às vezes, de um pessoal que chegou depois, né? Ou as outras lives que vocês não puderem assistir, vai estar no nosso YouTube. Então, você também tem o QR Code aqui, e eu mandei lá no chat. E, pessoal, os clientes que estão aqui já sabem, né? Mas para o pessoal externo, a gente tem uma comunidade da Target que é para fazer network, então troca entre usuários. Lá tem bastante bate-papo com clientes, né? Então, descobri um feature novo aqui dentro da ferramenta, ou fiz um projeto, usei tais recursos. Ela é para troca mesmo, ela fica aberta, é um canal aberto para vocês poderem fazer essas trocas. Também tem o QR Code para vocês poderem acessar. Acho que é um recado bem simples, né? Só também se alguém tiver alguma dúvida pode mandar lá pra gente. E eu acho que tem alguma coisa no chat. Vamos ver. Quer que eu leia, Lucas? Ó, fala, Pode Lucas, ser, por sobre a favor. questão de. Boa, bora lá. Fala, Lucas, sobre a questão de uso de ferramentas open source, qual a melhor forma de gerenciamento? Já que toda a responsabilidade de operabilidade da ferramenta fica por conta de quem utiliza. Não, perfeito. Boa pergunta, Everton. Cara, vamos lá. Tem coisas positivas e negativas de trabalhar em startups, né? Esse trabalhar em startups te garante o quê? Você ter uma flexibilidade um pouco maior de conhecer ferramentas novas. O que isso gera? Risco de segurança e compliance. A dica tem que ter uma área específica que eu consiga ajudar a fazer isso daqui acontecer, e passar por uma esteira minimamente de qualidade e segurança. Quando a gente fala do Metabase, que foi o exemplo que eu dei mais cedo, cara, todo login é feito via SSO, então você tem que ter um login, um login da própria empresa, com o domínio da empresa. Tem que estar acessando dentro de uma VPN que está governada e consegue fazer log do que foi feito, o que foi exportado, o que foi feito de download, o que não foi. Um Metabase aí trabalha com dentro, né, das tabelas e a forma relacional da ferramenta, ela já consegue de uma forma muito simples, sem que você tenha que fazer manipulação de engenharia de dados, no próprio vis daquela tabela, você consegue escolher qual é o nível de RLS que você vai entregar para o seu usuário. Então, se tem login e senha, você consegue fazer row level security, e aí você consegue entender, cara, o que que eu mostro e o que eu não mostro, tanto em termos de linha quanto em termos de coluna, de atributos de variável. Mas, bem, tem que existir uma área específica olhando para isso. Os guardrails, né, que as empresas que eu estou atuando ali colocam no Metabase é justamente o SSO, o RLS, acesso dentro de VPN, e os treinamentos de evangelização. Os treinamentos são muito importantes. Então, deixar claro que se você tem acesso a uma base de dados de uma companhia, você tem que assinar um termo de consciência ali, que se esses dados vazarem, você tem uma responsabilidade sobre isso. Então, não é sair exportando planilha, dando ali no e-mail, etc., de uma forma desgovernada e sem controle. Então, eu acho que esses seriam os quatro pontos, né? Tem que ter uma área, tem que ter política, tem que ter ali os guarda-reios dentro da ferramenta em si, e é um trade-off. É um trade-off. Qual que é o ganho que eu trago entre dar acesso a dados para toda a companhia versus qual o risco que eu estou correndo?
aí já não é uma resposta binária de sim ou não. Fez sentido? Tem mais uma aqui também da Isabelle. Boa tarde, pessoal. Adorei a live. Show, a gente fica feliz. Lucas, você acha que a IA é mais um desafio ou um suporte para a área? Não acho que é mais um desafio ou um suporte para a área. Eu acho que as duas coisas. Por quê? Porque eu vou falar coisas que vocês não vão ouvir por aí, mas por sentar em mesas executivas, eu vou trazer um pouco do que eu escuto ali. Cara, óbvio, todo CEO vai falar, ah, a IA não vai tomar o seu trabalho. Sim, mas o dono da empresa não vai ficar gastando dinheiro à toa se ele está enxergando a possibilidade de automatizar o trabalho de alguém. Então, é meio óbvio, não precisaria estar dizendo isso. Vou dar um exemplo prático. Alguém para ficar pré-filtrando um SDR, vou dar um exemplo, que é, vou fazer uma pré-confirmação de alguém para virar um lead, para fazer uma venda. Cara, as IAs estão cada vez melhorando em relação a isso, tá? Então, isso é um ponto. Fazer atendimento nível 1 de cliente, que é perguntinhas básicas de FAQ. Cara, se não for algo que você vai lá, já mexe, já resolve um N2, existe um risco para esse profissional. Então, para nós, de dados, eu acho que assim, é um suporte para todas as áreas, respondendo de forma clara, é um suporte para todas as áreas. É um risco e um desafio, né? Eu entendi que o desafio é barra risco, para profissionais que não se provocarem o suficiente para entender, cara, como que eu posso utilizar a IA para fazer melhor? Do lado contrário, o que eu digo também é que o CEO ele enxerga de forma positiva, o dono da empresa, o investidor, enfim, ele enxerga de forma positiva aquele profissional que, embora seja uma cadeira mais base, né, operacional, mas ele enxerga muito positivo aquele profissional da base que está utilizando a IA para tentar se ajudar. Então, a dica é exatamente essa: você começar a se provocar, dar visibilidade ao movimento que você está fazendo, para que você não tome risco. Do contrário, a IA, sem dúvida nenhuma, é um suporte para toda e qualquer área. Show! E agora tem um comentário aqui bem legal da Duda, que é cliente nosso que comentou aqui também, né? Não tenho dúvidas, mas concordo sobre a parte de comunicação, principalmente voltada para a área de tech. Hoje em dia percebo que faz muita diferença o profissional que sabe se comunicar e traduzir a linguagem técnica entre as áreas que ele presta serviços, mesmo que internamente. Risos, muito boa live, parabéns. Legal, muito bom. É Muito isso, que bom. bom que eu já estive em momentos que as pessoas, em mesas, né, que mais técnicas, né, mais baixo nível, quando eu falo baixo nível, é cadeiras mais técnicas mesmo, entendeu? Não high Uhum. level. Que a pessoa falava, não, para que eu tenho que saber me comunicar? Dane-se. Não, cara, é uma pena, mas se você realmente quer traduzir valor e continuar fazendo seu serviço e escalando, você tem que saber se antecipar aos problemas e saber comunicar. Então, que bom que a audiência concorda aqui. Show. É isso aí. Eu acho que chegamos aí ao final, pessoal. Se alguém lembrar mais de alguma coisa, pode mandar aqui no chat. Tem também nossos e-mails. Eu queria começar agradecendo principalmente o Lucas, que tirou o tempo dele, está no México, deve ser 11 horas da manhã e pouquinho agora, né? Tirou um tempo aí de manhã para poder falar com a gente, preparou esse material, né? Então, eu queria agradecer por você topar, fazer esse momento aqui para a gente, né? Para nossos clientes, pessoal de fora. Muito importante para a gente traz pessoa, né? Um pessoal que tem a bagagem para poder trocar. E agradecer também os nossos clientes, o pessoal que entrou na live, vocês tirarem um momento para participar. Eu espero que tenha sido muito boa. E eu sei que foi porque você estava assistindo aqui o conteúdo. Show? Maravilha, que bom. Fico feliz aí. Obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, Clara. Agradeço Obrigada, aí todos os gente. comentários. Show. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu. E a gente vai se ver aí nas outras.